uma bola dentro de um cercado de 4 linhas, 22 marmanjos correndo. Qual é a graça disso? Eu não sei. Não sei qual é a graça disso, mas eu digo para você que encanta, e não só a mim, como a tanta gente por aí, né? O futebol ainda é uma das maiores paixões do brasileiro, sem dúvida nenhuma. Teve uma época no passado que eu fui muito mais apaixonado, ia para o estádio direto, assistia, acompanhava o clube, assistia na televisão, etc. Tal. E aí me tiraram, me afastaram um pouco do torcedor. Mas e aí fui para o lado fui jogar, participar, né? E hoje, se eu disser para você, acho que eu estou mais apaixonado mesmo por jogar, por participar das partidas e me divertir. Como eu disse, uma válvula de escape. Quando chega no final de semana, quando eu estou de folga do escritório, eu vou cansar fisicamente, vou cansar o corpo, né? Fazer uma atividade física. Isso desestressa muito e faz a gente ter aí o equilíbrio, conseguir chegar aí num ponto de equilíbrio muito bom para ter uma vida saudável, né? O futebol de várzea aceita qualquer tipo de jogador amador, e por isso ainda existe como forma de contato e acesso ao mundo da bola para aqueles que pertencem a grupos sociais menos privilegiados. Sua importância foi crescendo ao longo do tempo, culminando em 1994, quando finalmente foi declarado como Patrimônio Cultural do nosso país. É que o futebol ficou mais caro. E isso muito por conta, a culpa não é só do futebol, a culpa é do capitalismo. Nós vivemos num país capitalista. Tudo aqui no nosso país gira em torno do dinheiro. Tem que custar caro? Tem que custar caro, porque o esporte é caro, né? O futebol é caro. Mas tem aqueles que administram, aqueles que governam, aqueles que preparam o evento, eles têm que fazer de uma forma para poder incluir essas pessoas que não têm condições de pagar. Às vezes a pessoa fica lá só para conversar, para trocar uma ideia, tal. O churrasco pós-jogo, que a gente sempre fala que é onde as coisas acontecem. A melhor parte do futebol é depois do jogo, né? Então, a Várzea tem muito disso, e traz muito isso de coisa boa para as pessoas que participam. E aí no churrasco não são só os atletas, né? Tem todo aquele pessoal que participa do aparato, da preparação do jogo, e se confraterniza todo mundo, e aí vira o que é hoje. E o futebol de várzea ele tem uma particularidade, uma peculiaridade aí, né? O palmeirense senta do lado do corintiano, que senta do lado do São Paulino, e lá na várzea todos vestem a mesma camisa e torcem para o mesmo time. A várzea sempre tem que estar de peito aberto, de braços abertos, para receber todos aí, para esse entretenimento, para esse lazer, né? Para essa integração social, que é o objetivo maior. Com a expansão da urbanização e a incorporação dos terrenos da várzea ao espaço produtivo da metrópole, principalmente a partir da década de 1950, tal prática se tornou cada vez mais rara, sendo ameaçada a desaparecer. Inúmeros clubes tradicionais perderam seus campos e acabaram por migrar para praças e campos de varzianos. Eu acho que, na verdade, São Paulo é o centro de tudo, né? Aqui no nosso país, tudo que você precisar, você encontra aqui na nossa capital. Eu acho que talvez por isso o futebol de várzea nasceu, cresceu e ainda vai se desenvolver por muito tempo aqui na nossa capital, né? Aqui a gente tinha até 5 anos atrás a famosa Copa Kaiser, né? A Copa Kaiser era a maior, como é que eu diria, era a Copa do Mundo da várzea. E esse campeonato ia o ano inteiro, começava em março, acabava em dezembro. E essas finais arrastavam as multidões. Teve público no Pacaembu,
final, Vida Louca, e não me lembro agora quem era o outro time, lembro que o Vida Louca fazia parte. E deu mais público do que em jogo de futebol profissional. Foi mais gente da periferia, da comunidade assistir do que o que iam assistir jogos de futebol profissional, né? Então, acho que muito por isso São Paulo é, sim, o celeiro da várzea, é o celeiro do futebol amador e vai continuar sendo por muito tempo ainda, tendo essa força aí. O futebol de várzea é capaz de pautar alegrias, oxigenar relações e horizontalizar mundos verticalmente opostos, centralizando-se assim na vida de milhares de pessoas. Em 2020, com a pandemia do coronavírus, os torcedores que acompanham todos os jogos, ou até mesmo aqueles que sabem os nomes de poucos jogadores, sofreram com a ausência dessa atividade que serve como respiro numa cidade tão agitada como a nossa. Essa paixão que se desenvolve sem motivo aparente certamente nos ajudaria a passar por um momento como esse, mesmo sabendo que em nossa volta estejam as mesmas 4 paredes de ontem, da semana passada ou do mês retrasado. O poder do futebol é tão grande que ele já vem nos ajudando nesse momento tão atípico das imagens bidimensionais, do som que chega com delay e do silêncio preenchido por uma torcida gravada que ri, aplaude e vaia. Não se tinha o futebol profissional, não se tinha o futebol de várzea, você não podia treinar, você não podia jogar, você não tinha o que assistir. Então o futebol parecia que estava morrendo, parecia que estava acabando, toda aquela história bonita que existe aí no nosso esporte, parecia que estava morrendo, né? E no contexto do clube, por óbvio que a falta de torcedor também deixa, vamos dizer assim, a competição um pouco mais fria, né? Mais tímida, porque quando tem aquele movimento enorme de pessoas dentro do clube numa determinada data, isso aí motiva muito mais a gente a fazer da competição uma coisa mais viável, né? Eu acho que o esporte vai ter um papel muito fundamental aí na recuperação da saúde social, da saúde de todos. O esporte está muito atrelado à qualidade de vida. E o futebol, com certeza, traz isso para as pessoas que o praticam. É um mundo novo que todos nós vamos ter que aprender a viver com ele, né? E pena, né? O futebol não pode ser virtual, tem que ser lá presencial mesmo, então nós vamos ter que nos adaptar aí com as novas realidades aí de distanciamento social. Só espero que não mude a regra do jogo, o gol tem que continuar valendo o gol, né? Não pode mudar.